Rapaziada, Fábio Azevedo, vascaíno roxo, vai ao podcast do Barba e rasga elogios a Felipe Luiz e o compara a Pepe Guardiola. É isso aí. Se liga só na resenha, se liga só no vídeo. Eu queria saber de algumas coisas em comum de vocês, assim, pra gente ir pro final, que eu sei que você tem hora aí. O que você... Não pode falar como vascaíno, mas também como jornalista de futebol brasileiro, caramba, o que você tá achando do trabalho do Felipe Luiz? Aí você fala também depois. Cara, eu acho que o Felipe Luiz, ele tem um quê de Guardiola. No que eu quero chegar? Ele é um estudioso como era o Guardiola quando era jogador. Isso me foi contado uma vez numa entrevista que eu fiz com o Evaristo Macedo. Acho que eu até te falei isso. Quando era treinado por ele na Arábia. O Evaristo dizia que o Guardiola chegava perto dele, conversava, anotava os treinamentos. Exatamente o que fez o Felipe Luiz em determinado momento da carreira, que já deve ter vislumbrado. Falei, cara, eu vou virar treinador, deixa eu já começar a beber nessa fonte. Foi o Jorge Jesus. Com certeza devia trocar muita ideia com o Simeone e com tantos outros grandes com quem ele trabalhou. Eu acho ele um cara muito inteligente, de ideias de futebol bem interessantes. Claro que favorece a ele o elenco que ele tem nas mãos, mas outros tiveram e as ideias não eram dessa qualidade. Então assim, eu acho que ele é um cara de uma visão 360, uma visão macro do que é o futebol. E ele vai muito além das quatro linhas. Ele me parece uma pessoa, eu gosto das entrevistas dele, apesar do rei passar pano para ele. Mas eu gosto das entrevistas dele porque ele é muito sóbrio. Ele faz a leitura do jogo que você enxergou. Claro que o treinador puxa muito pro lado dele. Pô, o Varela jogou bem, né? Jogou muito bem. Ele potencializa, claro, mas isso faz parte do jogo. Porém, ele não é aquele cara que tenta mascarar. Pô, tu viu um jogo que não conseguiu fazer uma finalização. Eu falei, não, mas a posse de bola, o lateral cobra. Não, ele vai olhar e vai te apontar o caminho. Sim. E o Flamengo apresenta variações que não apresentava com os últimos treinadores. Então, assim, é legal assistir o Flamengo jogar. Eu narro muitos jogos do Flamengo para Flash Score. Eu quero mais que o Flamengo vá muito mal nos dois jogos da semifinal, mas a gente sabe da qualidade do adversário. Então, eu entendo, é cedo para dizer de trabalho para a seleção brasileira, acho que é muito cedo ainda. Porém, ele caminha para ter um futuro como um treinador longevo, não é aquele treinador sazonal, que chegou agora, ganhou 2 x 3 e sumiu. Não, ele é um cara que tem inteligência, um cognitivo que a gente percebe pelas ações, pelas atitudes, que já tinha em campo. Não consigo mais ir à linha de fundo, mas vou compor aqui atrás. Vou fechar e deixar alguém correr lá na frente. Se eu for, eu tenho que pegar um atalho para vir aqui atrás. Então, assim, ele é um cara inteligente. Então, um cara inteligente num esporte coletivo sobressai. Sim, e você? Fala. Não achei nada pra você falar. Perfeito. Eu vou acrescentar com uma... Não. Bruno Espírito, faço minhas as palavras... faço minhas as palavras do... O Fábio Azevedo aí foi sensacional, agiu com sinceridade e honestidade para o momento do Flamengo e principalmente do Felipe Luiz. Parabéns para ele. Não, mas tem um episódio do Felipe Luiz... Primeiro que o Barroca já falou isso. Sim. Mas teve outro com o Jorge Jesus, aquele Flamengo-Inter, no Maracanã. Tu lembra disso? Flamengo-Inter no Maracanã, aí o Jorge Jesus falou para o Felipe Luiz fazer ultrapassagem. Eu preciso que você ultrapasse, Aí o Felipe Luiz... Nunca foi uma característica dele. Exatamente. Né? Aí ele chegou pro Jorge Jesus e falou, bicho, vai ser melhor eu jogando por dentro. Ele falou sobre isso, vai ser melhor jogando por dentro e tal. Aí o Jorge Jesus falou... Então, vamos testar você jogando por dentro. E ele acabou com o jogo. Mas ele tem a capacidade de chegar e dialogar. Exato. Exatamente. É uma característica dele também. O PVC me contou uma lá agora nessa resenha que a gente foi lá em São Paulo, que até tem foi um vídeo que está quase com 200 mil visualizações. O vídeo está indo muito bem. Ele contando uma passagem do Felipe Luiz, antes dele vir para o Flamengo, um jogo da seleção em 2019, mas antes de vir para o Flamengo, na Bahia, se eu não me engano, contra a Venezuela, talvez. Em 2019. Aí ele PVC estava na tribuna, né? E o estádio lá na Bahia, aquele o Barradão? Não, Barradão não. Fonte Nova. É muito alto, né? Alto, é. Então a tribuna fica muito no alto. E aí ele... Como era o Newton Santos, né? Exatamente. Aí ele bateu uma foto de como o time da Venezuela, se eu não me engano, era o time da Venezuela, estava postado no campo e dificultando. O Brasil não venceu esse jogo. E aí eles estavam com uma linha de 5, né? Atrás. Para defender, e o Brasil não conseguiu, né, penetrar nessa linha de 5, não fez os gols. Aí ele bateu uma foto, chegou lá na zona mista, o Felipe passou, ele falou, Felipe, deixa eu só te mostrar um negócio aqui. Aí ele pegou a foto do campo e falou, cara, vocês lá
no Atlético de Madrid, vocês têm essa... Vocês que jogam assim, com a linha de 5, uma defesa muito forte, é difícil entrar, é difícil tomar gols e tudo mais. Eu queria perguntar para você, não em on não, eu queria perguntar para você como que vocês lá, qual o ponto fraco de vocês nessa linha de 5 para que vocês tomem gol, porque no caso do Brasil foi a mesma coisa. E o Brasil não conseguiu fazer o gol. Aí ele falou, ele olhou, pensou e pediu a imagem, porque ele falou assim, me manda essa foto, por favor, que eu vou mandar pro meu grupo de estudo. Ele tinha um grupo de estudo em 2019 com alguns jogadores e ex-jogadores do mundo inteiro, analisando situações, cara. E aí o PVC falou que isso se repetiu no jogo Flamengo e Corinthians, em que o Bruno Henrique é expulso. Uhum. Porque ele fez a linha de 5 e o Corinthians não fez nada. Não fez nada. O Jorginho conta uma história, quando ele foi treinado pelo Tele Santana no Flamengo. O Jorginho foi um exímio lateral, tinha um cruzamento fantástico. 1994 tá aí para poder confirmar a semifinal contra a Suécia, aquele cruzamento que ele acha o Romário no meio dos caras ali, né? Com 1,5 metro. E ele tinha uma característica do cruzamento que ele chama cruzamento banana, né? Que ele botava a bola em curva para dentro, chega no lado e pum. Isso. Ele falou, ele conta essa história, o dia que você estiver com ele, você pergunta. Ele falou, cara, o Tele, que foi um exímio treinador com quem todo mundo trabalhou com ele, só elogiava, ele uma vez no Flamengo fez com que eu mudasse o meu cruzamento, que era a bola chegar na linha de fundo e eu chegasse para bater com o peito do pé. Ele, não, professor, mas é melhor chegar e tirado, porque você vai no fundo, tira, né? Ele falou, e se você tiver apertado? Não tiver como você fazer o movimento? Já chega batendo, chega de primeira. Ele falou, cara, no início, até que eu peguei o recurso e em determinadas situações eu passava a utilizar. Que é isso que você está falando. Pegou aquele recorte, no Atlético de Madrid tomava pouquíssimos gols, realmente o Atlético vencia por pouco também. Isso. Não era time da espetáculo, de 1-0, 2-0, 2-1, era coisa mais apertada. Mas tinha um sistema defensivo muito forte. O Felipe fazia parte dele. Fiz alguns jogos da La Liga com ele. Então, ele pega esse recorte, em algum momento você vai utilizar. Utilizou. O Henrique expulso, eu baixo e utilizo. E ali, esse jogo, eu acho que serviu muito para o pessoal entender o potencial do Felipe Luiz. Exatamente. Porque assim... Porque era final. É uma situação de não, jogo não, é sempre final. que te coloca em risco. Era uma e agora? decisão. Qual é a decisão que você vai ele tomar? muda completamente. Ele muda completamente, cara. Eu confesso, quando ele fez isso, eu fiquei desesperado. Qual era a primeira solução? Eu também. Entendeu? Qual era a primeira Cara, solução? ele tá recuando o time. Tá chamando o time. A primeira solução que qualquer um faria, tiraria o Gabigol, foi o Gabigol que foi expulso. Foi o Gabigol, não, foi o Bruno Henrique e o Gabigol que saiu. Então, mas qual era a primeira solução que você ia pensar? Vai tirar o cara e vai meter um zagueiro ali e pronto, fechou aquilo ali. Sim. E aí, faz o quê? Não é simples. Não é simples. Não, só povoar não resolve. Não. E o Você Corinthians estava tem que vindo numa crescente. E provavelmente, algumas situações de jogo, ele treina. Você não vai treinar jogar com -1. Sem dúvida. Mas você saber o posicionamento. Porque ninguém faz aquilo de orelhada. Não tem como. Não tem como. Não tem como. No futebol profissional, do alto nível, não tem como. Tem uma coisa do Felipe Luiz que é corajosa. Eu acho que a maior característica do Felipe Luiz é coragem, cara. Sem dúvida. Porque ele chegou no Flamengo e falar que esse time aí, se não jogar, a culpa é dele. Ele busca, ele que não tava, o time não tava jogando. Não tava. Assim que ele chegou. Eu lembro. Ele chegou e falou, lembra do Flamengo, com a qualidade que tem, não jogar, a culpa é minha. Ele coloca nele uma responsabilidade absurda. Só que ele não faz isso de forma bravata, né? Não, exatamente, é lógico. Exatamente. Lógico. Então, torcedor, o que a gente tá pedindo é isso. Se não jogar, a culpa é minha. Exatamente. Não culpe os caras. Mas assim, todos os outros treinadores que saíram, o Tite foi toda hora dava uma desculpa. Sim. Ciência. Não, e sempre era eles perdem, a gente empata e eu ganho. Ele chegou e falou, a culpa é minha, o Flamengo teve, o Felipe Luiz perdeu o ataque inteiro, o Pedro, o Luiz Araújo e o Cebolinha. E você não vê nenhum jogo, ele dando uma desculpa. Não dá. Ele não dava desculpa. Não dá. E outra coisa, quando ele chegou, rotularam ele, vai voltar a panela de 85. A broderagem, que não sei o quê. Ele chegou no Gabigol e tirou o Gabigol numa decisão, pô. O Atlético Mineiro ele tirou. E assim, não é qualquer um que vai ter essa coragem. Não é qualquer um que vai chegar... Não, primeiro não é qualquer um que bota o Gabigol quando o Gabigol não jogava. Então, quando o Gabigol tava mal pra caramba, ele bancou o Gabigol. Isso. Aí, parece que foi por acaso que o Gabigol chegou naquela jogo contra o Atlético Mineiro e meteu gol. Foi a melhor partida do Gabigol, sei lá, dos em 2 anos. 2 anos. Entendeu? Isso é mérito do Felipe Luiz. Total. Olha aqui, uma frase do Alexandre hoje lá no Ninho do Urubu.
Entenda o Vasco também, porque se ele jogasse os 2 jogos do Maracanã, é como se ele estivesse jogando 2 jogos fora de casa. E o Flamengo 2 jogos dentro de casa. Ah, mas não é, porque o Maracanã não tem a... No Carioca é neutro, pô. Não. No Carioca o Maracanã é neutro. Mas você entra no Maracanã, você não tá vendo que ele não é neutro. Tá todo customizado pro Flamengo. Não, mas lá na parte do Vasco, pô. Rapaziada, vamos parar por aqui, né? Esse assunto aí de grama sintética, grama natural já deu. Flamengo, pra mim, é favorito em qualquer piso aí, em qualquer gramado. Mas a resenha aqui foi boa, do Fábio Azevedo aí, falando como vascaíno, mas falando a realidade do Felipe Luiz e do Flamengo. Falando que o Felipe Luiz é um treinador nato, que ele já vem há anos estudando, investigando, para hoje ele estar onde está. E ainda galgar muita coisa na sua carreira daqui para frente. E Fábio Azevedo aí agiu com sinceridade, como eu falei no meio do vídeo, com sinceridade e honestidade. Não deixou aí, né, o clubismo falar mais alto e falou a verdade sobre o Felipe Luiz. E você, o que você achou do Fábio Azevedo, da fala dele? Deixa aqui no comentário, deixa aquele like que fortalece, se inscreva no canal, compartilhe e eu fico por aqui. Até a próxima, valeu!